Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do Prepare Enem. Meu nome é Robert, sou professor de Geografia e eu vou trabalhar com vocês hoje cartografia, fusos e escalas. Bom, o desenvolvimento da cartografia nos últimos anos está diretamente acoplado à questão militar. As informações cartográficas têm ganho importância estratégica ao longo dos últimos anos, quando esses equipamentos de sensoriamento remoto nos últimos anos possibilitaram uma visão mais detalhada da superfície terrestre. Grande parte dessas tecnologias foram desenvolvidas no período da Guerra Fria. E o interessante é que, na atualidade, essas tecnologias estão totalmente disponíveis para a sociedade, de uma forma, lógico, menos detalhada, como GPS e aparelhos de sensoriamento como Google Earth e outras plataformas de software. Bom, as projeções cartográficas, segundo o IBGE, representam traçados da superfície terrestre com linhas que determinam uma aproximação maior ou um detalhamento maior ou menor daquele determinado ponto do território. Então, segundo o IBGE, representa um traçado sistêmico de linhas numa superfície plana, destinado a representar paralelos de latitude, meridianos de longitude da Terra ou de parte dela. Bom, a importância da informação cartográfica e de sistemas de sensoriamento remoto pelas nações tem possibilitado dados e movimentos diplomáticos bastante representativos. Nos últimos anos, a gente tem percebido que o Brasil, como um dos novos países de emergência no cenário internacional, tem buscado algumas tecnologias desse tipo, buscado autonomia quanto a essa tecnologia. E isso tem sido visto, do ponto de vista internacional, como uma coisa problemática, principalmente por grandes nações. Bom, a importância das informações cartográficas para a geopolítica atual é extremamente representativa. E o Brasil tem tentado, ao longo dos últimos anos, adquirir tecnologia para o lançamento de satélites com tecnologia própria, caso que tenha sido embargado constantemente pelo governo norte-americano. O Brasil, em um último momento, tentou acordos com a Ucrânia para repasse dessa tecnologia para que o Brasil pudesse ter sempre o lançamento propriamente dos seus foguetes e dos seus satélites, sem intermédios de nenhum outro país. E em cartas, o governo americano deixou bem claro que não estava interessado que o Brasil tivesse acesso a essa tecnologia. Esses dados foram liberados pelo site Wikileaks. Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os Estados Unidos não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamento em Alcântara. Contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologia de foguetes ao Brasil. Então, os Estados Unidos não permitem o lançamento de satélites americanos desde Alcântara ou fabricados por países, mas que contenham componentes americanos, devido à nossa política de longa data de não encorajar um programa de foguetes espaciais no Brasil. Isso é uma prova de que não existe um interesse por parte dos Estados Unidos de acesso ao Brasil desse tipo de tecnologia. Tecnologia essa que é importante na questão da supremacia em termos de telecomunicações e de informações por satélite, e também lembrando que o mesmo veículo pode transportar ogivas nucleares. Bom, projeções. Para analisarmos as projeções e os tipos de projeções, existem técnicas de análise e de produção de cartas. A projeção cilíndrica, como a gente vai notar agora, é um tipo de projeção que leva a uma análise bem detalhada do mapa, do objeto, porém, onde os níveis de distorção são mais representativos nas grandes latitudes, na proximidade da região polar. Na faixa equatorial, notamos que a distorção que os mapas sofrem nessa região é muito baixa. Porém, conforme subimos a latitude em direção aos polos, essa distorção ela aumenta. Esse tipo de projeção é uma projeção que é utilizada normalmente em cartas de navegação e em mapas mundi. Um exemplo melhor que nós temos seria a projeção de Mercator. A projeção de Mercator é uma dessas projeções cilíndricas. Ela foi desenvolvida no século XVI com o intuito de potencializar e facilitar as navegações que se iniciavam a partir da Europa. Porém, na atualidade, esse tipo de projeção ganha um contexto geopolítico, um contexto estratégico, dando maior amplitude aos territórios que estão no hemisfério norte, em especial em latitudes acima de 40 graus. Essa distorção ela é bem peculiar, porque ela possibilita uma manutenção das características do contorno dos países e dos continentes, porém amplia a dimensão desses continentes e desses países acima de 40 graus de latitude. Então, países que se encontram em grandes latitudes têm o seu território amplificado, em comparação aos países que têm seus territórios dentro da faixa intertropical. Bom, a segunda projeção é a projeção de Peters. Arno Peters era, no caso, um alemão que tentou desenvolver uma tecnologia cartográfica que possibilitaria o quê? Uma visão equivalente dos territórios.
ele não quis preservar e não se preocupou com a questão vinculada à característica das formas, das curvaturas desses territórios. Ele deu preferência à análise da dimensão entre os territórios. Então, a projeção de Peters tinha por finalidade retirar do contexto geopolítico que havia sido colocado na projeção de Mercator e utilizado ao longo dos últimos anos, com o intuito de criar uma equalização à dimensão real do tamanho desses países, desses continentes. Sua projeção alternava a forma dos continentes, mas mantinha a real dimensão entre elas. Essa era a jogada. Esse tipo de interpretação ficou conhecida também como terceiro-mundista, ou equivalente. Alguns também caracterizam ela como equivalente. Bom, o segundo tipo de projeção é a projeção cônica. Essa projeção é utilizada em hemisférios separados. Não é possível trabalhar simultaneamente todo o planeta. Então, trabalhamos com dois hemisférios, um no momento e o outro no outro momento. Isso tem feito esse tipo de projeção ter sido desutilizado ao longo dos últimos anos. Essa projeção ela é mais utilizada em grandes latitudes, onde apenas o hemisfério fica o quê? Fica aparente. Projeção plana é um outro tipo também de projeção, e essa tem sido muito utilizada na atualidade, principalmente para as representações digitais, como no caso utilizado no GPS. É também conhecida como azimutal ou polar. Você pode também, nesse tipo de projeção, dar uma ênfase no ponto exato onde o objeto destinado se localiza. Então, sua construção é feita a partir de um plano sobre a superfície, tangenciando a superfície, e a utilização também é visível em análises geopolíticas, militares e a navegação por GPS. Então, esse tipo de projeção, ela garante, no ponto central do mapa, uma menor distorção. Ao se distanciar desse ponto central, notamos um aumento da distorção sobre esse mapa. Bom, nós temos outros tipos de representação cartográfica também, como no caso, a anamorfose. A anamorfose ela não tem uma finalidade cartográfica específica de representar o território, e sim é uma projeção que tenta, por finalidade, estabelecer análises quantitativas, números, dados específicos de determinados territórios. E a partir daí é que nós teremos uma distorção da forma real desse território, para mais ou para menos. Não existe nesse tipo de representação também uma necessidade de se manter a linha de traçado de cada um desses territórios. Às vezes, só a posição adequada no mapa já é o suficiente para representar aquilo que o representante construtor desse tipo de mapa busca exprimir para a sociedade. Então, aqui nós temos um exemplo de uma anamorfose sobre população, onde nós vamos ver uma maior representatividade em dimensão dos territórios da China, da Índia, do Japão, da Indonésia e do Brasil também, junto com os Estados Unidos. Bom, porém esse tipo de projeção pode ser utilizado para N finalidades. População mundial. Então, como a gente acabou de ver, exportação de frutas aí com uma representatividade interessante dos países na faixa intertropical. Bom, nós vamos ter também nascimentos, e aí a Índia toma uma proporção fora do normal, e a ideia é exatamente essa, te dar uma sensação de que aquele mapa ele sofreu uma distorção em função daquele dado, e lógico, a gente vai analisar uma aqui que é bem parecida para a nossa realidade, que é bem interessante para a nossa realidade, o número de homicídios. Então aí o Brasil se destaca. Bom, até a próxima.